Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa apresentação. O meu nome é Luca e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como a Neural pode tornar os processos comerciais e de suporte da empresa de vocês muito mais fáceis, muito mais simples e, de fato, fazer com que vocês consigam economizar mais dinheiro, mais tempo e, no fundo, é o que a gente quer, né? Fazer mais com menos, né, pessoal? E para quem ficar até o final, a gente vai ter uma surpresa muito legal aí, um cupom de desconto exclusivo para vocês aí, que vocês vão ter acesso. Hoje, pessoal, eu vou mostrar detalhadamente para vocês por dentro da plataforma como que ela funciona e como que ela pode contribuir aí para vocês e para a empresa de vocês, beleza? Então vamos lá, para começar, a Neural ela é uma plataforma de funcionários digitais, certo? 100% construídos com inteligência artificial, e eles são feitos justamente para realizar essa automação dos processos da empresa de vocês. É para realmente você ter um agente, você ter uma inteligência artificial cuidando do WhatsApp de atendimento comercial, por exemplo, qualificando leads, recebendo os leads, fazendo o primeiro atendimento, repassando isso para um segundo nível, passando essas conversas para uma outra pessoa, de fato vendendo, marcando consultas, marcando reuniões de venda. Tudo isso é possível. Do mesmo modo, também na parte de suporte, né, um funcionário que vai literalmente trabalhar 24 horas por dia para você, respondendo dúvidas sobre a sua empresa e desafogando mesmo ali o seu suporte da melhor forma. Beleza, pessoal? Maravilha! Esses agentes eles vão, de fato, automatizar os processos da empresa de vocês, como eu disse, vão simplificar a vida de vocês, deixar tudo no automático. E a gente sabe, né, muitas vezes também, que tem muitas empresas que deixam no WhatsApp na mão de pessoas que às vezes ficam muitos minutos, muitas horas sem responder, né? E a gente sabe que isso é uma das coisas que mais impacta negativamente mesmo na qualidade da experiência do cliente, né? Então, aí é um problema muito grande. Com a Neural, a gente já vou mostrar para vocês como isso vai acontecer, mas a gente traz essas IAs que vão resolver isso, né? Não só a questão da qualidade, mas também a questão do tempo. Eles vão responder imediatamente as perguntas com uma qualidade excelente a um custo baixo. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa demonstração aqui, mostrar para vocês, explicar o produto, né? Agora eu vou abrir aqui um bot, né? Esse bot que eu preparei aqui para mostrar hoje para vocês aqui. Beleza? Então vamos lá, essa é a nossa interface inicial, pessoal. Aqui vocês conseguem ter uma visão das conversas que vão acontecendo à medida que, né, o tempo vai passando, as pessoas que vão chamando a Neural. Aqui não tem nenhuma conversa ainda, porque justamente esse aqui é um bot que eu criei agora, é um bot novo, ele está limpo, ele não tem nenhuma conversa, ele está com a configuração limpa. Tá certo? Então vamos lá, como que eu gosto de explicar? Eu falei que isso daqui é literalmente um funcionário, é um funcionário digital. Então, ele, em muitos aspectos, ele é parecido com o ser humano, né? É como se você estivesse contratando também um funcionário. E quando você vai contratar um funcionário para trabalhar na empresa, né, você tem alguns pontos principais ali que você precisa cuidar, né? Então, o primeiro ponto é qual é o conhecimento que você vai passar para essa pessoa, né? Essa pessoa ela tem que ter algum treinamento, né, algum conhecimento sobre o que ela tem que fazer, né? Ninguém chega na empresa do nada, assim, sem saber e já começa a executar o trabalho. Ela precisa ter um treinamento. E na Neural, uma analogia que a gente gosta de fazer é que esse treinamento é feito aqui, né, nas fontes, né, que são vai ser justamente o lugar onde vocês vão conseguir colocar quais são as informações que estão dentro do cérebro desse agente, né? Esse treinamento você consegue fazer ele de várias formas mesmo, né? Então é possível inserir informações dentro desse agente das mais variadas. Então, o seu site você consegue colocar aqui dentro, é só colocar o site, apertar em carregar, que ele já vai buscar o site, as informações que estão lá, né? Enfim, valores, né? Enfim, ele vai pegar tudo que está lá e vai colocar dentro do cérebro desse bot. A gente também tem a possibilidade de colocar perguntas e respostas. Muitos de vocês, eu sei, têm uma FAQ, né? Ou seja, uma central de conhecimento, um lugar onde vocês concentram ali todas as perguntas mais frequentes que os clientes costumam fazer no dia a dia. Então isso é muito legal, a gente já consegue colocar essas perguntas aqui se vocês tiverem interesse. Legal? Porque isso realmente potencializa muito. Essas perguntas, uma vez que vocês tenham colocado aqui a pergunta, né, e depois coloca a resposta, elas vão também para o cérebro do bot. A gente também dá a possibilidade de vocês inserirem
texto cru, né? Texto simples mesmo. Aqui mesmo vocês conseguem editar, construir, enfim, o texto de informação de vocês, colocar aqui dentro, e isso vai também para o cérebro do bot. Vocês conseguem inserir PDF, pessoal, conseguem inserir vídeos, então tudo isso entra e vai ser amarrado, a gente tem uma tecnologia aqui dentro que, enfim, isso tudo vai ser considerado como referência na hora de responder uma pergunta. Né? Então pensa só, esse funcionário ele precisa ter os conhecimentos para conseguir responder às dúvidas. Né? Do mesma forma como se estivesse sendo um funcionário que chegou ontem aí, um funcionário do comercial, você ia ter que passar para ele, olha, esses aqui são os produtos que a gente vende, né? Para ele estudar quais são os produtos, entender quais são os benefícios, né? Como cada produto funciona e tudo mais. Do mesmo modo a gente está fazendo aqui com a Neural, a gente está passando para ela o nosso site, para ela dar uma estudada, está passando aqui as principais perguntas e respostas para ela dar uma estudada, texto, PDF para ela dar uma estudada, e assim por diante. Beleza, pessoal? Eu acho que está bem claro, né, como é que funciona essa parte aqui. A gente consegue treinar a nossa IA com base nessas informações. O segundo passo, assim como um ser humano, se estivesse entrando na empresa de vocês amanhã, né, que a gente precisaria dar não só o conhecimento, mas a gente precisaria passar para ele assim, olha, qual que é a descrição do trabalho dele, né? O que ele tem que fazer, no fundo. Muitas vezes eu falo que, por exemplo, a gente faz isso muito na hora que a gente lista uma vaga. Né? Lá no LinkedIn está escrito assim, a pessoa anuncia uma vaga, né? E aí descreve a vaga, vaga para tal coisa, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, as competências são essas, competências são aquelas. E eu gosto de fazer essa analogia para esse segundo passo aqui, que a gente chama de configurações. Tá? Então, da mesma forma que você vai nas fontes colocar o conhecimento, nas configurações você vai definir o comportamento, ou o que é que ele precisa fazer, né? E definir mesmo realmente essa função que ele tem que assumir aí à medida que ele vai atendendo as pessoas. Beleza? A gente até tem sugestões de como fazer isso, né? Eu configurei esse aqui para mostrar para vocês como funciona. A princípio, vocês conseguem escolher aqui na Neural qual que é o modo desse agente, qual que é a função primordial, tá? Então a função primordial dele, ela pode ser uma de 3. Né? A gente, à medida que o tempo for passando, a gente vai acrescentando mais, mas a princípio nós temos 3 aqui. E essas 3 são, primeira, né, ele pode ser um vendedor, ou seja, ele vai atuar na ponta das vendas, comercial vendas. Então ele, nessa ponta comercial vendas, ele vai sempre estar tentando, ele vai ser um cara que vai falar um pouco mais, ele vai tentar se comunicar de uma forma mais eloquente, ele vai tentar sempre dar um passo adiante nesse fluxo de vendas. Então ele vai fazer muitas perguntas, ele vai tentar conduzir a pessoa para o próximo passo, para marcar uma call, para marcar uma demonstração, para, enfim, validar com a pessoa se ela de fato tem interesse e faz sentido para ela. Beleza? Depois a gente tem a opção do agente de suporte. Esse agente de suporte, essa inteligência artificial de suporte, ela vai se comportar muito como se fosse um funcionário mesmo, um atendente de suporte. Então ela vai tentar ser o mais precisa possível na captura das informações, vai tentar dar ali o detalhe, né? Eu resolvo, como que resolve o problema tal? Resolve desse jeito, você faz isso, isso e isso, que é justamente o que o cara do suporte muitas vezes tem que fazer e falar, certo? Então ela sempre vai estar atuando muito nessa linha. E temos a última opção, que seria uma inteligência artificial professor, uma inteligência artificial de ensino, ou seja, ela é muito boa na parte de explicar um conteúdo. Né? Muitas vezes a gente tem vários usuários aqui na Neural que usam o sistema, colocam nas fontes aqui aulas, cursos e conteúdos mesmo, de fato, né, na área de educação, e usam a Neural como se fosse um professor particular, mas também, né, ela é capaz de fazer esse trabalho. E é isso, né? Temos esses modos aqui, você consegue definir o seu modo. Além disso, você consegue, aqui nessas configurações, você consegue definir qual que vai ser esse comportamento, como eu estava dizendo. No caso, essa é a primeira parte que eu fiz, né? Eu fiz a identidade dele, né? Falei com ele quem ele é, né? Muitas vezes eu posso até colocar o nome dele, se eu quiser. Quem ele é, qual que é a função que ele exerce, se ele tem experiência em tal função, né? E a gente até coloca aqui na sugestão, né? Então a gente fala um pouco sobre a identidade. Segundo passo, no caso aqui estou falando um pouco sobre o contexto, né, para ele. A Neural é uma empresa que fornece funcionários digitais para atender os seus clientes no WhatsApp de forma automática. Sempre que possível, eu chamo a pessoa pelo nome próprio e eu dou algumas instruções sobre como é que ele tem que executar esse trabalho dele. Né? O seu objetivo é qualificar os leads que chegarem até você através dos passos indicados, etc. Seja bem objetivo e envie poucas mensagens, fale pouco, age de forma pontual e precisa, gere autoridade, transmita confiança, seja educado. E assim por diante. Eu consigo também controlar o tom de comunicação,
eu insiro vários elementos de contexto, eu insiro vários elementos de instrução, exatamente do tipo de comunicação que eu quero que ele execute mesmo, né? É isso, né? Basicamente é isso. Esse campo aqui, pessoal, então, é esse campo de configurar mesmo o comportamento, tá? Acho que está bem claro para todo mundo. Maravilha. Um terceiro passo que a gente faz aqui na Neural a gente chama de boosters, né? Como se fosse um plugin mesmo, né? Então, o que são plugins? Né? São coisas adicionais, são diferenciais aqui que nós trazemos dentro da Neural e que você não encontra muitas vezes em outras plataformas, né? A gente tem o nosso tempero aqui, o nosso toque especial que faz com que esses bots funcionem tão bem. Legal? Então vamos explicar um pouco dos boosters. O primeiro booster que a gente tem são os fluxos semânticos, né? O que são esses fluxos? Eu gosto de explicar como se fosse um script, né? Muitas vezes, pessoal, a gente sabe que essa IA, né, diferentemente de um chatbot tradicional, o chatbot tradicional, como que ele funciona? Ele é extremamente engessado, né? Então você chama ele, aí ele vai falar assim, oi, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa, digite 3 para tal coisa, e assim por diante, né? E aí você fica preso nesse fluxo engessado. Na Neural, a gente tem um outro elemento com as IAs, né? Você tem a capacidade de travar conversas abertas, ou seja, qualquer coisa que eu falar, ele vai me responder. Ele vai responder uma coisa personalizada. Ele não vai me pedir 1, 2, 3, clicar em botão, nem nada. Ele vai conversar comigo naturalmente, como se fosse uma pessoa ali realmente digitando para mim, certo? E aí a questão é, como que eu consigo ter uma conversa aberta, mas eu também quero uma conversa que tenha uma direção, né? E aí é o que a gente fez aqui na Neural, com esses fluxos semânticos. A gente consegue definir uma direção para esse agente. Ele vai seguir um passo a passo, ele vai seguir um ideal, ele vai seguir uma linha de pensamento e em cada interação que ele vai tentar se aproximar e ele não vai desviar disso. Se ele desviar, ele sempre vai tentar voltar. Legal? Então isso aqui é poderosíssimo, pessoal, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma IA que responde qualquer pergunta, ela vai seguir uma linha. Né? E que linha é essa? No caso de uma linha comercial, eu quero vender, ou no caso de uma linha de suporte, eu quero resolver problemas de suporte, e eu posso, às vezes, muitas vezes, né, cada um de vocês tem um processo específico, tem que perguntar, às vezes, o registro da pessoa, o CPF da pessoa, tem que perguntar algumas informações ali na hora de resolver o problema, e isso muitas vezes é muito útil, porque a IA ela já faz esse trabalho de coletar essas informações iniciais aí, né, e até mesmo usar essas informações, como vocês vão ver daqui a pouco, para resolver os problemas. Legal? Então, aqui acho que está explicado. Né? A gente também tem um elemento forte de humanização aqui na Neural. A gente foi construído muito em cima desse conceito de humanização, de simplicidade. E isso você consegue ver através das respostas com áudio. Né? A gente entende áudio aqui na Neural, é muito tranquilo. Todas as mensagens que chegam de áudio, a pessoa pode mandar um áudio, a gente entende o áudio e a gente também tem a possibilidade de responder com áudio. Você consegue configurar se você quer se o bot responda, não responda, e você também consegue configurar a chance dele responder. Então, você vai responder com 40% de chance, vai responder com 50%, 700%, 70%, e assim por diante você consegue ter esse controle. Legal? Por último, pessoal, a gente tem aqui a supervisão de mensagens, né? Que é uma função que eu já explico para vocês como que ela está ali na parte das conversas. E os follow-ups, que é uma função nossa também muito poderosa, que você consegue configurar follow-ups para serem executados nas conversas. Muitas vezes, quando você manda mensagem, a pessoa às vezes esquece de responder, né? Não fala mais nada e tudo mais. Então é muito útil você ter esse recurso de fazer um follow-up, porque a taxa de conversão que você tem com isso aumenta muito, a taxa de resposta aumenta muito, né? É sempre muito importante. No mundo de hoje, quando a gente tem, né, como a gente tem 1 milhão de conversas o tempo todo, mandar follow-up é vital para garantir que a gente consiga se comunicar. Legal? Vamos para a última parte, que a gente chama de integrações, beleza? Vamos lá. Então, nas integrações aqui da Neural, vocês conseguem ver que existe uma série aí de conexões mesmo que a gente tem. A primeira de todas, mais importante, a gente entende que é o WhatsApp mesmo, né? Então a gente tem a integração normal com o WhatsApp. Você consegue conectar com um clique, assim, em questão de alguns segundos você já está com a Neural plugada, conectada aí no seu número de WhatsApp, beleza? A gente também tem integração com o Google Calendar, então você consegue, para fazer esses agendamentos de reunião que eu disse, né, você consegue definir aqui, primeiro, qual calendário você quer, né, ou quantidade de tempo que vai ser cada evento,
os dias da semana disponíveis, as janelas de tempo disponíveis, isso aí também é plenamente possível. Vocês configuram e conseguem deixar o bot fazer esses agendamentos totalmente automático para você. Lembrando que os agendamentos aqui na Neural, eles são 100% dentro da ferramenta, então ele não vai mandar link, não vai fazer nada, ele vai conversar com a pessoa e comportar-se como se fosse realmente uma secretária, né? Então, olha, temos o horário das 10. Aí a pessoa, não, eu não posso, eu queria 2 da tarde. Tem? Aí ele vai, deixa eu checar. Tem 2 da tarde sim, podemos confirmar? Podemos, confirmado. Pronto, só isso. Fica dentro do WhatsApp, né? Então, com talvez ali 2 ou 3 trocas de mensagem, você já consegue marcar uma sessão, muitas vezes uma consulta, uma call de venda, uma demonstração, de forma super fluida e automática, né? Como foi construído para ser. Beleza? A gente também tem a integração com o Make já disponível. Você consegue ter mais informações sobre isso na nossa central de conhecimento. Central de conhecimento se acessa por aqui, né, pelo esse botão de ajuda aqui. E é nessa central de conhecimento também que tem vários outros tutoriais sobre a Neural. Beleza? O Make, lembrando, pessoal, é uma ferramenta com mais de 6.000 outras plataformas conectadas e isso faz com que a Neural ela fique muito versátil, né? Uma ferramenta que você consiga plugar em mais de 6.000 outras, realmente é muito bom, muito versátil para a gente. Legal? E além de todas essas, a gente tem uma série de outras integrações a caminho aí no forno, tá, pessoal? Nós temos o Bot Conversa, Calendly, Google Sheets, né, as planilhas do Google, iClinic, Octadesk, Zendesk, Intercom, Twilio e Freshdesk. Nós vamos conectar a Neural com todas as ferramentas que vocês imaginarem do mercado. Vamos ver muito mais ainda, né? E à medida que isso for acontecendo, vocês vão ver realmente o poder que a Neural tem de ser realmente essa ferramenta de conexão e uma ferramenta, acima de tudo, muito simples, né? Por mais que ela seja extremamente poderosa, ela é muito simples. E falando em simplicidade, vamos agora então para provar essa simplicidade, essa facilidade, né, nos nossos testes. Vamos lá então, vamos seguir aqui agora. Aqui está a nossa tela principal para fazer testes, para conversar com a ferramenta. Para conversar, a gente conversa na conversa teste aqui, que a gente pode rodar várias e várias e várias vezes seguidas, né? Então eu vou chamar ele aqui e vou tentar seguir aqui um fluxo para vocês. Legal, então ele me respondeu aqui, né? Conseguiu me falar, olá, sou o Luca da Neural, temos uma solução inovadora que utiliza IA para automatizar o atendimento do WhatsApp da sua empresa e ainda pergunta o meu nome. Né? Por que ele perguntou meu nome? Justamente porque eu defini esse como o primeiro passo, né, aqui do fluxo semântico, entendeu? Ele seguiu esse passo, né? Agora eu vou seguir adiante, vou falar, sou o João. Ele vai seguir exatamente esse passo que eu defini para ele seguir aqui. Me respondeu, né? Olá, me chamou de João. Olá, prazer conhecê-lo. Diga, você já usou uma solução de IA para automatizar o WhatsApp da sua empresa? Vou falar sim. Parabéns, você está à frente de muitos concorrentes a utilizar a IA para automatizar seu WhatsApp. Isso demonstra que você valoriza inovação e eficiência. Pensando em aprimorar ainda mais seus processos, qual aspecto você gostaria de focar mais? Aí ele está seguindo o fluxo, que eu defini. Mas vamos supor que eu sou um cliente diferente, eu quero perguntar outras coisas, eu já quero direto para os valores, né? Aí eu vou perguntar quanto custa a Neural. Já imediatamente se adapta para as minhas necessidades, né? Então ele já me responde. Entendo sua preocupação com os custos, né? A Neural oferece 3 diferentes planos, né, para se adaptar às necessidades do seu negócio. Plano iniciante, intermediário e avançado. Cada plano oferece diferentes recursos e capacidades. Por exemplo, plano iniciante tem um chat GPT personalizado, 2.000 créditos mês, um WhatsApp, entre outros. Antes de entrarmos nos detalhes, gostaria de entender melhor suas necessidades. Isso nos ajudará a identificar qual plano seria necessário para você. Você poderia me dizer qual aspecto do negócio gostaria de focar mais? Veja que bacana. Então ele falou exatamente isso aqui desses aspectos aí, que é justamente o nosso fluxo. Mas eu fiz uma outra pergunta, eu saí do fluxo, né? Aí ele me respondeu e conduziu de volta para o fluxo. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Porque vocês conseguem, ao mesmo tempo que ele vai responder as perguntas variadas e dúvidas que se descolam ali da linha de principal de vocês do script, muitas vezes ele responde e volta para o script. E isso é maravilhoso, porque você tem um funcionário realmente que vai seguir aquele script ali fielmente. Legal? Então, lembrando que todas essas informações aqui que ele tirou daqui, ó, plano iniciante, intermediário, valores e tudo mais, ele tirou aonde? Das fontes, né? Ele tirou, no caso, do meu site. Ele foi lá no site, pegou as informações, usou essas informações para responder exatamente as perguntas que eu fiz. Legal? Então, esse é o poder da Neural. A gente consegue inserir informações de forma muito fácil,
e você tem um dos agentes mais inteligentes do mundo aqui à disposição para trabalhar para você 24 horas por dia, te servir, te ajudar, te economizar tempo, né, ganhar mais dinheiro, fazer você ganhar mais dinheiro, vender mais, atender melhor seus clientes, sem ter que gastar rios de dinheiro com isso, né, e sem ter que gastar muito tempo com isso. Legal, então vamos lá, né? Queria passar aqui para vocês, então, a surpresa que eu falei, né, que tem aqui no final. E essa surpresa é o seguinte: primeiro a gente falou das informações, né? Como que faz para carregar as informações da sua empresa. Legal? Depois a gente falou como que faz para configurar o funcionário, né? Ou seja, as configurações mesmo, de como que ele vai ter que agir. Depois eu mostrei para vocês os boosters. Depois eu falei como faz para fazer as integrações, né? Expliquei um pouco mais quais são as integrações, como é que vai funcionar isso. E por último, o que eu tinha prometido, para quem ficou até agora, né? A surpresa. Então qual é a surpresa? Cupom de desconto de R$50. Legal? Então quem usar esse cupom aí vai ter R$50 de desconto. Legal, pessoal? Então o cupom é Neural50. Se vocês usarem esse cupom na hora de fazer o checkout, vocês conseguem R$50 de desconto nessa mensalidade. Beleza? Maravilha, então. E antes de finalizar, eu vou explicar um pouco mais sobre os nossos planos, tá? Então nós temos, como eu disse, eu tinha até feito essa pergunta para o bot ali, né, um pouco antes, mas nós temos 3 planos principais, né? Temos o plano iniciante, intermediário e avançado. E a diferença desses planos, ela é basicamente duas diferenças, tá, pessoal? A primeira diferença é a diferença de volume. Então, no primeiro plano, vocês vão ter um agente, um funcionário. No plano intermediário, vocês têm 2 funcionários. No plano avançado, vocês vão ter 3. E também a questão do volume de créditos, né? Então, no iniciante, vocês têm 2.000 créditos, intermediário, 10.000 créditos, avançado, 20.000 créditos. Beleza? O que são esses créditos? Um crédito é igual a uma mensagem é uma mensagem, ou seja, uma troca. Tá? O que é uma troca? Eu recebi uma coisa e eu devolvi outra. Né? Quais são os valores? Os valores são esse, esse, esse. Isso significa um crédito. Beleza? Então, evidentemente, cada funcionário ele vai ter que trabalhar em um WhatsApp diferente. Então, no caso, vocês conseguem conectar 1, 2 e 3 números do WhatsApp para, respectivamente, os planos. Né? Todos eles vão ter os fluxos semânticos que eu falei, a capacidade de receber áudio, de mandar áudio, vai ser extremamente humanizado, vai ter a capacidade de fazer agendamento de reunião via Google Calendar, que eu tinha mostrado lá em cima, os follow-ups e as integrações com mais de 6.000 plataformas via Make, além também das outras integrações com todas aquelas outras plataformas que eu mostrei para vocês. A única coisa que os planos, e aí entra já a segunda diferença, a diferença é que nem no iniciante e nem no intermediário nós vamos ter a clonagem de voz, que vai estar disponível apenas no avançado. O que é a clonagem de voz? É você ter um bot que, além de responder mensagens em áudio, ele responde mensagens em áudio com a sua voz. Então você consegue clonar a voz de uma pessoa sua ou de uma pessoa que você deseja e realmente colocar aquela voz ali para responder os seus clientes. Beleza? Maravilha então, pessoal. Então é isso. Fechou então? Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e vamos com tudo. Contem com a gente, contem com a Neural. Vamos usar a Neural para alavancar o negócio de vocês. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.